Olá, tribo! Eu sou Sandra e no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco a respeito do tal do Ratanabá. Quanta gente pediu para que eu falasse sobre o assunto Ratanabá. O que será isso? Sandra, por acaso você está sabendo de alguma coisa? Então, muita gente me mandou essas perguntas algumas semanas atrás. Eu não pude fazer o vídeo no dia porque eu estava doente. Agora estou bem melhor e vamos lá falar sobre o assunto. E aí? O que eu sei sobre o Ratanabá? Será que eu sei de alguma coisa ou não? Pois é, minha gente. Como eu já falei aqui em alguns vídeos a respeito da civilização antiga, eu dei alguns exemplos e tudo. Quem não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver e assistir outros vídeos que eu fiz a respeito, na verdade, sobre a Cidade Perdida, o aventureiro tal do Facet, tudo isso daí, tá bom? Você vai encontrar no link abaixo na descrição. Vamos lá atualizar essas informações. O que eu sei sobre a civilização antiga, a civilização perdida na Amazônia, o tal do Ratanabá. É o seguinte, minha gente. Aqui na região amazônica, nós indígenas sabemos que aqui havia várias civilizações e muito mais evoluída do que a gente. Muito mais. Eu digo a gente, a raça humana de agora. Mas por que essas pessoas eram tão evoluídas? Fica aí no vídeo, você vai saber um pouco de tudo aqui, tá bom? Assim, na nossa história auto-xinguana, houve uma civilização bem específica da região aqui do Xingu, uma civilização a gente chama de Itauquega, a tribo da Itauquega. O que seria Itauquega? Seria Ipê-mulheres, a tribo das mulheres poderosas. Nessa aldeia não havia somente mulheres, entendeu? Só ganhou esse nome, então, Ipê-mulheres, porque as mulheres dessa tribo que fizeram a história. Mas nessa aldeia havia várias pessoas, homens, mulheres, crianças. E esse lugar fica bem próximo à minha aldeia, em frente à minha aldeia. Conta a história que essas mulheres se rebelaram contra seus maridos. Daí elas começaram uma expedição que mostrasse o poder delas, que elas eram tão fortes quanto os homens. Daí criaram uma espécie de túnel onde elas apareciam em todos os cantos da Amazônia, todos os cantos. Essas mulheres são irmãs e acompanhando elas estava o filho delas, que estava fazendo essa expedição por toda a Amazônia, aparecendo em aldeia a aldeia, fazendo os cânticos. Em todo lugar onde elas apareciam, elas faziam os cânticos e as pessoas se juntavam a elas. E esse lugar, hoje, consideramos um lugar muito sagrado. Fica em frente à minha aldeia, alguns quilômetros, tá bom? É um lugar super sagrado. As pessoas que foram nesse lugar sentiram uma energia muito diferente e muito única. Inclusive tem cavernas ali que mostra a passagem delas. Onde elas passavam, deixavam o buraco, a caverna, os sinais dela. Por quê? Elas se viraram semideusas. Elas se viraram hipermulheres. Ganharam muitos poderes. Por que elas ganham os poderes? Nesse lugar existe
uma árvore com muitos poderes, uma árvore que, se você pegar qualquer fruto dessa árvore, se você pegar em cima dessa árvore, principalmente em cima dessa árvore, essa árvore te dá alucinação, te dá visão. É tipo a ayahuasca, sabe? É uma árvore que te mostra os caminhos. Aí elas se pegaram em cima dessa árvore e tomaram disso, inseriram e se transformaram. Elas se ganharam um poder incrível de deusas, os deuses da floresta. Essa civilização é muito conhecida porque na história do Xingu todo, elas deixaram muitos vestígios, as marcas de onde elas passaram, por toda a Amazônia. Mas por que essa civilização hoje não existe mais? Não é que não existe. Essa civilização ainda existe. Lugares onde elas se passaram ainda existe. Dá para ver alguns vestígios. Não é somente elas não. Tantas outras civilizações que viviam pela Amazônia deixaram as marcas, de alguma forma, algum vestígio da sua época, das suas obras. Mas por que essas civilizações desapareceram do nada, já que eram civilizações muito mais inteligentes, muito mais espertas, muito mais habilidosos? Então, segundo o Deus do Sol, essas civilizações viveram o seu tempo aqui na Terra. Depois dessa civilização surgiu a nossa raça, a raça humana. Antes da gente, eram essas pessoas que viviam aqui na Terra. Antes, os seres de outros planetas vinham aqui tranquilamente. Inclusive havia civilizações aqui de seres de outros planetas aqui no planeta Terra. Mas a partir do momento que o Deus do Sol decide deixar esse planeta somente para a raça humana, essas civilizações eles se migram para outros lugares. Inclusive ainda existe essas civilizações. Como as hipermulheres ainda existe. E também nós humanos, meros mortais, não conseguimos ver elas ao olho nu. Porque assim decidiu o Grande Espírito. Para que essas civilizações se comunicassem entre eles. Mas se eles quiserem, eles podem muito bem se comunicar com a gente, se eles deixarem. Sabe por quê? Porque eles têm um poder muito mais avançado do que nós. Muito mais avançado. Eles podem desaparecer, aparecer na hora que bem entender. Mas esse mundo, quer dizer, esse planeta Terra, agora está sendo habitado por humanos. E quando os humanos habitar esse planeta, esses seres muito mais evoluídos, eles vão continuar no lugar que estão, exatamente para não atrapalhar a nossa passagem aqui pela Terra. No início dos tempos, há milhões de anos atrás, essas civilizações se viviam por toda a Amazônia. E outra, acreditamos que a Amazônia toda é o centro de onde as coisas começaram, onde a raça humana surgiu, principalmente aqui pela região do Xingu. Daqui se espalharam, eu digo, os humanos se espalharam, mas se antes era somente pessoas muito, muito evoluídas que viviam por toda a Amazônia. Aí o Grande Espírito levou eles para outro lugar, onde não podemos supri-los.
E tem uns que foram para outras dimensões e outros planetas. E o grande espírito proibiu. Enquanto os humanos estiverem aqui na Terra, vocês não vão se misturar com eles. É exatamente para não causar nenhum conflito entre vocês. Por isso que eles vivem no campo deles. Eles respeitam isso. Assim acreditamos. Hoje é possível ver aqui pela região do Xingu a sobra dessas civilizações que viveram. Civilizações de milhões de anos. É possível encontrar pedras desenhadas, é possível encontrar algum objeto que se transformou em pedra. Isso daí não é de agora. É de milhões de anos atrás, quando o mundo ainda não tinha sol. Esse mundo só ganhou sol a partir do momento que o Deus do Sol nasceu. Ele trouxe o sol junto com ele. A Terra ganhou a luz. Antes, quando a Terra não tinha luz ainda, essas civilizações hiperinteligentes viviam aqui na Terra, antes da gente. Estamos na segunda geração de povos aqui na Terra. A primeira geração foi indivíduos muito inteligentes, indivíduos preparados para encarar aquele tempo, onde havia animais gigantes e eles se lidavam com aqueles animais. Mas a partir do momento que a nossa raça surgiu, isso na segunda geração, assim a gente fala, aí essas civilizações se mudaram por outros lugares ao pedido do grande espírito. Existem lugares aqui na região da Amazônia, pedras que abrigam vários desenhos daquela época. E a gente sabe que quem viveu naquele local, aquela civilização morou naquele lugar, tal tribo morou naquele lugar. A gente sabe identificar isso, porque essas histórias que eu conto aqui é passada de geração em geração nos dias de hoje, passado de pai para filho, assim nos dias de hoje. Não nasceram do nada essas histórias. Existem lugares aqui que, se você for uma pessoa sensitiva, ainda dá para sentir a energia das pessoas nesse lugar. Lugares muito sagrados, lugares que várias civilizações viveram. E essas civilizações não morreram. É bom deixar bem claro. Eles estão em algum lugar, ao pedido do grande espírito, não morreram, estão muito bem vivos. Eles podem até se mostrar, mas desde que tenha algum propósito por trás. O Ratanabá nada mais é uma dessas civilizações que viveram aqui pela região da Amazônia. Uma das civilizações, não era apenas a única civilização, eram várias civilizações morando em cada canto. Inclusive meu povo está onde está hoje, é o lugar onde a gente nasceu. As tribos que você encontra pela Amazônia toda são as tribos que nasceram daquele lugar. Eles estão até hoje nesse lugar, assim como o meu povo. Estamos hoje no mesmo lugar onde nascemos, onde fomos criados. Isso há milhões de anos atrás. Há milhões de anos atrás. Continuamos e permanecemos no lugar onde nascemos, onde fomos criados. Mas e antes da gente havia essas civilizações. Chamávamos de semideuses. Por que semideuses? Porque o conhecimento deles era muito mais avançado em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Na tecnologia, na arte, no conhecimento, em todos os sentidos.
Depois dessa era deles, que a nossa raça humana nasceu, que foi criado. Sabia disso? Você pode achar uma besteira que eu estou falando aqui, mas existe muito vestígio dessas civilizações que viveram antes da gente. Era os nossos antepassados, principalmente os povos da floresta, ou seja, os indígenas. É isso, minha gente. Assim acreditamos. Você pode conhecer como Ratanabá, nós conhecemos como tribos, povos, que nasceram naquela época, viveram um tempo aqui na Terra e depois se foram levados para outros lugares por grande espírito. A algum momento, daqui milhões de anos, a nossa raça vai ser substituída. Assim como muitas eras que se acabaram, a primeira era foi habitada por esses indivíduos muito inteligentes, juntamente com muitos animais gigantes. Na segunda era, nós humanos. Na terceira era, vai ser outros humanos. Talvez muito mais evoluídos. Sabia disso? Assim acreditamos. Existe um ponto próximo à minha aldeia aqui que essas civilizações passaram. Por isso que eu acredito plenamente que não estamos aqui só nesse planeta. Eles só vão se mostrar para nós se for com algum propósito. Esse lugar que eu estou falando, onde essas civilizações assim, as mulheres viveram, que se rebelaram contra os homens, ainda tem marcas, ainda tem, você encontra grafismos, você encontra a planta que elas se usaram para ganhar o poder, tudo isso daí. Acredite se quiser, tá bom?